Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que você esteja escutando esse vídeo ou assistindo, enfim. Aqui quem fala sou eu, o Prof. Rafa. E o Prof. Rafa hoje veio com esse livro. Esse livro aqui foi uma das experiências mais incríveis que eu tive em termos de literatura. Essa edição, inclusive, é uma edição primorosa que eu adquiri já tem bastante tempo e eu li esse livro em 2019. E eu vou contar para vocês algumas histórias sobre o contato que eu tive com ele e depois a gente entra na análise que eu quero fazer sobre essa obra, tá bom? Vou mostrar a edição primeiro, que é o que eu costumo fazer nos outros vídeos. Essa edição aqui, pessoal, é da Biblioteca Azul, né? É uma edição muito bonita. Aqui dá para vocês verem, né? A capa, a contracapa. Ui! E aqui tem essa imagem aqui, ó. Gente, que é muito bonita. Esse aqui é o Dorian, né? Que é o personagem principal. Eu achei muito legal porque, como eu falei pra vocês, eu li esse livro em 2019, que foi meu último ano de faculdade. Pra quem não sabe, eu fiz direito. E no meu último ano de faculdade, eu lembro de ir pra faculdade, eu pegava ônibus todos os dias e eu sempre estava com um livro ou escutando algum podcast. E esse livro foi uma das minhas companhias do meu último ano de faculdade. Ele me acompanhou ali naquela jornada. E vocês podem ter algumas. Deixa eu ver se vai dar pra ver aqui. Tem umas anotações aqui na primeira página já. E esse livro, ele tem um diferencial que é o seguinte: essa aqui é uma edição anotada e sem censura. Para quem não sabe, quando esse livro foi lançado lá no século 18, 19, ele foi censurado, porque ele trata de alguns temas que naquela época eram considerados tabus. A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Então, essa edição, ela tem esse diferencial. Não só ela, tem outras disponíveis no mercado, mas ela tem esse diferencial de ser, de fato, a edição sem censura. A que não passou por um processo de lapidação para que ficasse interessante aos olhos ali da população daquela época, da sociedade vitoriana. E também tem as anotações. Esse é realmente o diferencial dessa edição aqui. Eu tenho outra aqui em casa. Na verdade, eu tinha outra. Eram três edições, eu doei as duas que eu tinha e fiquei com essa aqui, que foi o que eu li. Eu tenho mais contato com ele, um contato emocional, digamos assim. Mas aqui só para vocês verem o que eu tô querendo dizer. Primeiro que a introdução, pessoal, é imensa. É imensa. E é muito bom porque realmente te ambienta, te coloca ali na história, aqui para vocês entenderem. As páginas. Deixa eu ver aqui, só confirmar. É isso? É, as páginas pares, você tem notas de rodapé. Gente, olha isso aqui. Olha esse tanto de nota de rodapé. Não, tá aqui. Ó. Olha esse tanto. Só para vocês terem ideia. Aí aqui, do outro lado, aqui. Aqui tem a história propriamente dita. Isso aqui é tudo nota de rodapé. Então aqui, do outro lado. Que não é nota de rodapé, né? São anotações. Nota de rodapé seria se fosse no fim da página. Então tem muita, muita, muita informação, uma riqueza de detalhes muito interessantes e eu vou compartilhar com vocês um pouco mais pra frente. Agora eu vou dar um panorama, uma pincelada sobre a narrativa, sobre o enredo de O Retrato de Dorian Gray. Como vocês puderam ver, é um livro que foi escrito pelo Oscar Wilde e quando foi lançado esse livro, ele trouxe um burburinho muito grande para o Oscar, inclusive ele foi uma das provas utilizadas num processo que foi movido contra o Oscar por conta da homossexualidade dele. Sim, as pessoas eram naquele momento processadas por serem homossexuais e enfim. Não sei se a gente avançou muito de lá para cá. E isso acabou. Ou seja, percebam comigo, vamos acompanhar aqui o Prof. Rafa nesse raciocínio, que vai ficar bem claro de entender. Essa é uma das obras-primas do Oscar, né? Do Oscar Wilde. E é a obra-prima, uma das obras-primas, eu acho que seria até injusto dizer que é a, né? Mas uma das obras-primas do autor foi utilizado contra ele para fundamentar a homossexualidade dele, para dizer sim, ele é realmente homossexual e, portanto, deve cumprir as penas que são cabíveis nesse contexto aqui da Inglaterra vitoriana. Então, quando ele foi lançado, ele gerou um burburinho muito grande. Muitas pessoas tinham acesso a esse livro de forma clandestina.
Então, gerou um frisson, então, assim, dá até para fazer algumas conexões com a atual realidade. Então, tudo aquilo que é proibido costuma gerar mais frisson, as pessoas costumam ter mais interesse em buscar e por aí vai. E, obviamente, naquela época não foi diferente. O Oscar, com esse livro, o que ele vai trazer pra gente? Ele traz o Dorian, que é um personagem muito marcante, não só pela própria personalidade, mas pela beleza. Então, naquele contexto, naquele cenário, o Dorian era um rapaz que era considerado muito belo, tinha a pele clara, os olhos claros, os cabelos louros. Como essa foto aqui que aparece para vocês, é bem fidedigna, tá? O filme não é, porque o Dorian ele não era moreno, mas enfim, se a gente for entrar nessa discussão de comparação de filme e livro, a gente não sai daqui nunca. Mas ele era, segundo a descrição do livro, mais ou menos assim. Então ele era considerado muito bonito. O que acontece? As pessoas viam muita beleza no Dorian e ele começa a ver essa beleza também. Ele começa a reconhecer, né? De fato, eu sou uma pessoa muito bonita. E ele, num determinado momento, pede para que façam um retrato dele. É feito um retrato do Dorian e quando ele se depara com esse retrato, ele se apaixona por ele e de repente percebe, nossa, esse retrato aqui é bonito, eu sou muito bonito mesmo. E ali ele pede, eu vou tentar não dar spoilers, gente. E ali ele meio que pede pra que ele não envelheça, mas o quadro, né? Que seria muito bom se o quadro envelhecesse e não ele. E aí a coisa toda acontece. Pra quem já leu, eu ainda não li, não fiz essa leitura, mas a Tatiana Feltrin, que é uma das minhas referências em termos aqui de produção de conteúdo literário aqui no YouTube, ela faz essa conexão e eu achei que ela fez muito sentido, que é do retrato de Dorian Gray com o Fausto, né, do Goethe, que é essa lógica do pacto fáustico e por aí vai, e as consequências que isso traz para o indivíduo, numa perspectiva moral mesmo. Mas eu acho interessante também compartilhar com vocês uma outra visão, uma visão que vai olhar para o Dória e o que acontece com ele, essa degeneração moral desse sujeito que acontece ali ao longo da história, que ele vai cometendo determinados atos e ele fora, né, por fora ali na sua casca, ele não ia demonstrando ou que ele estava envelhecendo ou que a vida estava passando para ele ou até mesmo as marcas que poderiam aparecer no corpo físico do sujeito por conta das ações dele, que eu não vou dizer aqui quais foram, vocês vão precisar ler. E eu acho muito interessante, agora eu acabei de fazer um paralelo aqui ao vivo mesmo, que é um dos livros que tá na fila para eu fazer resenha aqui para vocês, que esse definitivamente é o meu livro preferido da vida, que é O Crime e Castigo. Essa é a primeira edição que eu li, eu tinha mais outras duas edições, eu doei essas duas edições, e essa aqui é a primeira que eu li, foi lá em 2015, 2016. E uma das coisas que vai acontecer aqui, porque é um livro que tem uma proposta bem realista, é que seja percebido no corpo físico do sujeito as consequências das suas lamúrias morais, daquilo que ele tanto se arrepende de ter feito e como aquilo consome o corpo físico dele. E percebam, é o que normalmente acontece com nós seres humanos. Então, se você, vou pegar uma situação bem tranquila, você fez algo para alguém e aquilo ali te gerou uma culpa, te gerou um desconforto, o corpo tende a expressar isso, seja através de cansaço e por aí vai. Ou então, se você não dormiu bem, o seu corpo vai expressar isso, às vezes através de olheiras e coisas nesse sentido. E o que acontece com o Dória nesse livro é justamente o contrário. Então, o corpo físico dele não apresenta as variações e as oscilações que acontecem na vida desse sujeito. E essa é a grande questão, é o grande X da questão. Mas, se fizermos uma análise mais metafísica, digamos assim, porque não tem como não falar de metafísica lendo o Oscar aqui. Não tem como falar de algo que está para além da matéria e o que o Oscar estava tentando chamar a atenção quando ele escreve essa obra. Porque ele vai dizer, em linhas gerais, quando você lê, você provavelmente perceberá a mesma coisa, é como o externo não reflete, na maioria das vezes, o interno. No sentido de que
externamente nós apresentamos aquilo que nós queremos. A gente tem ali um mínimo de controle sobre como o outro vai nos ver. Um mínimo, não estou falando que tem total. Mas concorda que tem aqueles nossos segredos que ficam nos nossos porões? Tem aquelas coisas que a gente não quer que outras pessoas saibam sobre nós. Coisas até que os nossos pais ou mães, cônjuges, pessoas que convivem com a gente não vai contar para eles, que a gente não quer que eles saibam. Mas vocês hão de concordar que a depender do grau daquilo que se guarda nos baús internos do sujeito, não dá para perceber ali na externalidade. Então, esses segredos que nós guardamos, essas falhas morais também que a gente guarda, e como que a gente se relaciona com essas falhas, e como que o outro não percebe, olhando para nós, olhando para o nosso corpo físico, aquilo que nós estamos tentando esconder, e na maioria das vezes conseguimos. Eu digo aqueles segredos mais profundos mesmo. Não falo de coisas que você assumiria para o seu terapeuta, nada nesse sentido. Eu digo segredos profundos mesmo. Aquilo que, de alguma forma, melhor dizendo, acaba impactando negativamente a nossa alma, digamos assim. Vou colocar dessa forma, tá bom? E, como eu estava falando, é muito bacana como o Oscar, ele traz isso de uma forma muito, muito, muito interessante. Até esse ato falho que eu acabo de cometer aqui, que é falar o nome do Dorian ao invés de dizer o do Oscar, remete à minha experiência de leitura, pessoal. Por quê, Rafael? Porque quando eu estava lendo e já sabendo um pouco da história do próprio Oscar, como ele se relaciona com um namorado que ele teve e como aquilo ali impactou muito a vida do Oscar, trouxe muita dor de cabeça para ele, para não dizer outras coisas, eu acabei fazendo essa troca, porque acaba se assemelhando muito à experiência do próprio Dorian e das pessoas que estão à volta desse Dorian. Porque é isso, ele é um sujeito muito esteticamente bonito, mas ali no seu íntimo, ali naquilo que não se vê normalmente, ele não é. É bem aquele ditado que a avó costuma dizer, que é por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, algo nesse sentido. Quando vocês lerem, vocês terão essa impressão. Me veio aqui uma vontade de comentar com vocês, essa experiência eu tive lendo essa edição, que é como se eu estivesse visitando um decorado. Vocês já tiveram essa experiência? Quando você vai visitar um apartamento decorado ou uma casa decorada ali, com todo aquele requinte, só porque você está vendo, você está utilizando o sentido da visão para captar aquela experiência ali daquele lugar, certo? O, essa edição aqui, sendo bem sincero, essa edição, o Oscar consegue fazer isso de um jeito tão primoroso que parece que você está, em alguns momentos, lendo uma revista de arquitetura, só que você não tem imagens, você tem é, através da escrita, ele faz assim descrições tão bem feitas de contextos, de cenários, que você consegue ver muito claramente o que ele está tentando descrever. É um nível de detalhamento assim que parece muito, não estou dizendo que é a mesma coisa, mas que me lembra o Machado de Assis, que o Machado de Assis ele gostava muito de fazer longas descrições, eu gosto disso, porque dá mais repertório para o leitor conseguir ir montando ali aquele cenário na cabeça dele. E o Oscar faz isso muito bem. E uma coisa que essa edição, que é o diferencial, e é sobre isso que eu ia falar, é por conta das notas de rodapé. Então você tem assim, além das descrições feitas pelo Oscar, você tem as notas. Eu tô falando nota de rodapé, gente, mas não é nota de rodapé, são anotações que ficam aqui na lateral, porque não tá aqui no pé da página. E elas ajudam você a compor ainda mais o cenário. Porque se o Oscar fala de um vinho X, nessas anotações você vai ter uma explicação sobre o que era aquele vinho, o que ele significava naquele contexto, que realmente era um artigo de muito luxo naquele contexto ali. Então te dá muito mais material para imaginar, para construir ali de fato aquele cenário bem próximo daquilo que o autor tentou passar.
igual nunca vai ser, né? Pra ser igual tem que ser ele, mas bem próximo, porque enriquece muito a experiência de leitura. Eu não vou mentir para você. É claro que você lê um livro que tem várias anotações, porque assim, eu leio a página aqui, aí ela vai fazer, então, deixa eu pegar aqui uma situação aqui para vocês, para ficar bem explicado. Então aqui, na página 99, bem aqui tem uma notinha 65 e ele vai fazer te levar para cá, para outro lado. Então é claro que às vezes atrapalha um pouco a fluidez da leitura, você parar e ir lá ler esse complemento, mas eu garanto para vocês que você não perde com isso, muito pelo contrário, você ganha muito na leitura fazendo esse cotejamento do que o Oscar escreveu com a explicação, com detalhamentos que foram colocados aqui, que tá nessa edição, que do meu ponto de vista é uma edição muito caprichada, ela é capa dura, acho que dá para perceber aqui, capa dura, você tem... Ah, você tem outras informações aqui que para quem não leu não é interessante ver. Gente, é real, eu tinha esquecido disso aqui. Mas enfim, é isso. Se você for comprar esse livro aqui, né, fique longe dessa parte aqui, dessa parte interna aqui, tá? Fica só aqui no comecinho e vai lendo. Eu fiquei sem graça agora, mas enfim, quem sabe faz ao vivo. Como eu estava dizendo para vocês, vamos voltar aqui para a reflexão sobre o retrato. O, o Dorian faz isso, né? Então, desculpa, de novo eu tô fazendo essa confusão, olha que interessante, porque realmente a história dos dois, então a história com E, que é a do Dorian, do personagem, com a história com H do Oscar, né, com a biografia do Oscar, elas se misturam muito. Porque lembram que eu tinha falado para vocês lá no começo dessa nossa conversa gostosa aqui, dessa nossa conversa interessante, que o Oscar foi condenado, foi preso, e um dos fundamentos para isso foi essa obra escrita por ele. Então acaba que ele não só pariu, ele colocou no mundo esse filho que é essa obra, que é o retrato do Dorian Gray, como depois foi condenado por esse filho. Então você tem uma mescla muito grande, está muito imbricado a história de um com a história do outro. Mas como eu estava dizendo, o Oscar ele deixa isso muito claro. Pessoal, é só ter um olhar mais atento, uma leitura mais atenta, que você vai conseguir perceber as críticas que ele faz à sociedade vitoriana, inclusive ao conservadorismo. Vamos pensar nessa perspectiva, que um dos motivos do livro ter sido tão rechaçado ali por aquela sociedade, naquele contexto, é que esse livro batia naquelas pessoas, batia nos costumes. Olha que coisa mais bacana. Vamos pensar aqui. Se a gente pega o próprio Dorian como uma metáfora, não para o sujeito e as suas impurezas morais, mas para uma sociedade como um todo e as suas impurezas morais. Então, uma sociedade que de fora está muito bem envernizada, são todos muito educados, todos fazem assim, seguem as normas, mas não se sabe o que esses indivíduos fazem em seus respectivos porões. Então, faz muito sentido que essa obra tenha gerado esse desconforto tão grande assim nas pessoas daquele contexto. Porque eu vou até dizer para vocês, pessoal, quando eu comprei essa edição há muito tempo atrás, um dos meus objetivos, um dos meus objetivos era a ter acesso a essa edição não censurada, porque eu achei que eu realmente fosse encontrar coisas lá que, né, que não fossem normais, digamos assim, de se encontrar em livros convencionais, que tivessem cenas ou alguma coisa. E não tem isso. Não tem isso. O que incomodou as pessoas lá justamente foi do meu ponto de vista, da leitura que fiz, inclusive dessa rica introdução que tem aqui no começo, que vai te ajudar demais da conta a compreender aquele contexto histórico no qual a obra foi produzida e também foi rechaçada, é as críticas que são feitas aos comportamentos morais das pessoas. E como aquilo trouxe um frisson, trouxe uma raiva das pessoas ali naquele contexto. Isso é interessante de se pensar, né? E também para a gente refletir se mudamos muito de lá para cá. O Hélio Couto, para quem conhece, se não, dê uma pesquisadinha que você vai entender um pouco mais. Ele fala de vários temas, entre eles física quântica.
E ele vai fazer uma análise muito, muito interessante, inclusive pegando referenciais ali da doutrina espírita, para falar sobre o perispírito do Dorian Gray. E como o perispírito deste sujeito é que estava deformando ao invés do corpo físico. Aqui, para ficar, vou dar uma explicação aqui, porque de acordo com a doutrina espírita, é como se a gente tivesse aqui no miolinho, no centro, o espírito do sujeito. Envolvendo esse espírito, você tem o perispírito do sujeito. E revestindo tudo isso, você tem o corpo físico. Então é como se o perispírito fizesse, como se não, ele faz, de acordo com a doutrina espírita, ele faz a conexão entre o corpo físico, que é isso aqui que você pega, e o espírito. Então ele está intermediando. Então, feita essa explicação, e voltando para a análise que o professor Hélio Couto faz, ele vai dizer que é uma metáfora do Oscar para como quando agimos de modo desonesto, de modo imoral, e quando eu falo imoral aqui é indo contra o bem do outro, certo? Então, quando eu faço algo contra outra pessoa, seja matar, seja roubar, enfim, gente, a gente sabe que quer fazer coisas que vão prejudicar outras pessoas, né? E isso não necessariamente vai refletir no corpo físico do sujeito, mas inevitavelmente vai refletir no perispírito desse sujeito, que é o que acontece com o Dorian. Então você tem ali a parte externa, né? Como diz o ditado, eu trouxe aqui para vocês, é aquela bela viola, mas por dentro é aquele pão bolorento. E eu achei que foi uma análise muito sábia, muito interessante que ele fez, à luz da doutrina espírita, à luz do conhecimento dele. Então, se você não é espírita, mesmo assim vai fazer sentido no contexto em que eu trouxe, que externamente não refletimos necessariamente aquilo que guardamos em nossos corações. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Como eu estou trazendo nos vídeos aqui, eu quero que as nossas interações sejam como conversas, como se você estivesse conversando com uma pessoa na sua casa, para que seja algo leve. Então, a minha intenção aqui não é fazer uma resenha no sentido de dizer para você o que acontece ou o que deixa de acontecer no livro, porque para isso, do meu ponto de vista, o ideal é que você leia o livro, ou então procure um resumo na internet, mas compartilhar com vocês a minha experiência de leitura e dentro disso trazer alguns pontos para reflexão, que eu tenho certeza que se você ouvir esse vídeo com bastante atenção, ele vai fazer sentido para você e ele vai te levar para um outro patamar em termos de expansão da própria consciência e como você se vê aqui nesse espaço e como lida com os outros, tá bom? Muito obrigado pela atenção, pela compreensão aqui de, enfim, ir nessas viagens comigo e até a próxima.